Aula dos livros poéticos, a parte B, cultura de sabedoria dos antigos babilônios. Vou falar sobre a epopeia de Gilgamesh. Então, aquilo que o livro dos mortos é para o Egito, aquilo que o livro de Gênesis é para nós cristãos e os judeus, a epopeia de Gilgamesh era para os babilônios. Quer dizer, a epopeia de Gilgamesh era a Bíblia dos babilônios, o livro dos mortos era a Bíblia dos egípcios, e o Gênesis era a Bíblia dos cristãos e dos judeus. O que conta a epopeia de Gilgamesh? A epopeia de Gilgamesh, o famoso rei de Uruk, na Mesopotâmia, provém de uma era totalmente esquecida até o século passado, quando os arqueólogos começaram a escavar as cidades soterradas do Oriente Médio. Por meio da ação, esses poemas nos revelam uma preocupação bastante humana com a mortalidade, a busca do conhecimento e a tentativa de escapar ao destino do homem comum. 1200 anos não haviam ainda se passado, quando a terra se estendeu e o povo se multiplicou. A terra bramia como um touro, o tumulto dos homens perturbou Deus Enlil, e Enlil ouviu o barulho que fazia. Vai contar a história de Gilgamesh, que é o primeiro homem que foi criado, paralelo com Adão. Primeiro homem que foi criado, ele foi criado com status divinos. Por quê? Ele foi criado diretamente pelos deuses. E quando ele foi criado diretamente pelos deuses, ele foi capacitado com 2/3 de divindade, 2/3 e 1/3 de humanidade. Os outros humanos, eles eram 100% humanos, só barro mesmo. O Gilgamesh não. Gilgamesh, ele pegava e ele possuía isso aqui, ó, 2/3 de divindade, 1/3 de humanidade. O que acontece é que a humanidade era muito barulhenta mesmo, muita guerra, muita algazarra, e estava incomodando o mundo dos deuses, o deus Enlil. Temos que colocar ordem nesse negócio aqui. Como que nós vamos colocar ordem nesse negócio? Vamos criar um homem que vai tomar conta dos homens. Um homem que seja a nossa imagem e semelhança. Não tem paralelo? Tem paralelo. Não é o mesmo texto, mas tem paralelo. E eles criam então esse Gilgamesh, né? Porque já haviam se passado 1200 anos desde que os homens tinham sido criados pelos deuses. E eles não tinham aprendido. Pra você ter uma ideia, o dilúvio bíblico, ele aconteceu no ano 1656 depois de Adão. O dilúvio. Você pega de Adão, conta até Noé, 1656 anos. Aqui, a epopeia de Gilgamesh, o dilúvio vai acontecer na mesma época que ele também, tá? Porque esse Gilgamesh aqui, ele vai ser o Noé. Bom, Noé, ele tem um paralelo com Adão, por causa que ele é feito a imagem e a semelhança dos deuses. Ele tem um paralelo com Noé, por causa que ele escapa do dilúvio, né? Passa-se 1200 anos, ó, e a turma aqui está fazendo muita algazarra. Está perturbando a ordem dos deuses. Os deuses pegam e vão criar o Gilgamesh, e aí está escrito aqui, ó: proclamarei ao mundo os feitos de Gilgamesh. Eis o homem para quem todas as coisas eram conhecidas. Ele recebeu conhecimento. Eis o rei que percorreu as nações do mundo. Ele andou o mundo inteiro. Ele era sábio e viu coisas misteriosas e conheceu segredos. Paralelo com a árvore do conhecimento. Paralelo. Quando os deuses criaram Gilgamesh, deram-lhe um corpo perfeito, igual ao de Adão. Shamash, o glorioso sol, dotou-o de grande beleza. Adão também era belo e formoso. Haddad, o rei da tempestade, deu-lhe coragem. Os grandes deuses tornaram sua beleza perfeita, superior a de todos os outros seres, terrível como um enorme touro selvagem. Eles o fizeram 2/3 Deus e 1/3 homem. Então ele tem beleza, que é um dos temas da sabedoria, tá? Tema da filosofia, beleza. Deu coragem para ele, ó, coragem e força e sabedoria. Esses aqui são temas da filosofia, são temas da sabedoria.
Nós queremos percorrer todo o ambiente descobrindo o que é o belo, o que é o corajoso, o que é o forte, o que é o sábio. O Gilgamesh, ele era assim. Aí o que acontece? Subir as muralhas de Uruk. Uruk é a cidade da Babilônia, na Babilônia. Digo, caminhai por cima delas, observai atentamente o terraço da fundação, examinai o trabalho de alvenaria. Não é feito com tijolos cozidos e bem feito? Os 7 sábios lançaram suas fundações. Uruk é a cidade dos sábios e Gilgamesh é o rei dos sábios. O que faz o senhor Gilgamesh? Ele pega e ele usa todos esses atributos que ele tem aqui e ele domina a humanidade. Ele anda o mundo inteiro e para onde ele anda, ele domina a humanidade. Aí diz que ele perdeu o respeito pelas virgens. Todas as virgens eram dele e ele estuprava todas as virgens. E ele fazia todos os moços escravos dele. Ele não respeitava ser humano nenhum. Na cidade de Uruk, ele pegou e ele chegou a um status de Deus mesmo, porque 2/3 Deus, né? 1/3 de humanidade somente. E durante esse período aí, a terra ficou, o povo começou a gemer e pedir socorro aos deuses. Eles iam para os templos para pedir socorro aos deuses. Os deuses fizeram um concílio e disseram o seguinte: vós o fizestes, ó Aruru, criai agora outro igual, que seja tão parecido com ele quanto o seu próprio reflexo, que seja seu segundo eu. Olha que interessante esse negócio do segundo eu. Sabe aquele negócio do multiverso que eles estavam falando aqui? Né? Você tem um segundo eu, criado pelos deuses, com um coração tempestuoso e com um coração que eles se enfrentem e deixem Uruk em paz. Os deuses planejaram então que a deusa Ururu fosse lá e criasse um outro que fosse semelhante a ele, né? A deusa então concebeu em sua mente uma imagem cuja essência era a mesma de Anu, o deus do firmamento. Mergulhou as mãos na água e tomou um pedaço de barro. Ela o deixou cair na selva, e assim foi criado o nobre Enkidu. Você tem o Gilgamesh e o Enkidu. Havia nele virtudes do deus da guerra, do próprio Ninurta. Qual é o nome dos deuses que você tinha que decorar? Seu corpo era rústico, seus cabelos como de uma mulher, eles ondulavam como o cabelo de Nisaba, a deusa dos grãos. Ele tinha o corpo coberto de pelos emaranhados, como os de Samuquan, o deus do gado. Ele era inocente a respeito do homem e nada conhecia do cultivo da terra. Então a deusa foi lá, criou o outro eu, o Enkidu, que era igualzinho ao Gilgamesh, só que criou ele na floresta. E ele era inocente, só que ele era tão virtuoso quanto o Gilgamesh. O pessoal tentou caçá-lo várias vezes, porque ele era uma fera, né? E não conseguiu. E foram conversar com Gilgamesh, porque já era uma tramóia dos deuses. Gilgamesh falou o seguinte: para derrotar Enkidu, né, não sabia ele que o nome dele era Enkidu, mas para derrotá-lo vocês vão fazer o seguinte: você vai colocar uma mulher no caminho dele. Ó, a Eva aparecendo, tá vendo? Você vai colocar uma Eva no caminho dele. Você vai colocar uma mulher. Essa mulher vai enfeitiçá-lo, vai seduzi-lo. E aí ele vai perder o respeito diante dos outros animais. Ninguém mais vai respeitá-lo. E as suas virtudes vão ser diminuídas. Os caçadores fizeram isso, né? O caçador partiu para Uruk, se dirigiu a Gilgamesh, dizendo: um homem diferente de todos os homens anda vagueando por nosso espaço. Ele tem a força de uma estrela do céu e eu tenho medo de aproximar-me dele. Ele ajuda as presas a escapar e tapa e destrói as minhas armadilhas. Aí o Gilgamesh disse: caçador, volta, leva contigo uma rameira, uma filha do prazer. No poço ela se desnudará. Ao vê-la acenando, ele a tomará em seus braços e os animais da selva certamente passarão a repudiá-la. Aí os caçadores fizeram isso, levaram a mulher e disseram assim: lá está ele, agora mulher, desnuda os teus seios, não tenhas vergonha, anda, acolhe o seu amor, deixa que ele te veja nua, deixa que possua teu corpo. Quando ele chegar perto, tira tua roupa e deita-te com ele. Vá para o livro de Provérbios. Faça o paralelo lá com aquela mulher, né, oferecendo os prazeres dela para o pessoal que vai passando, né, chamando para a casa do adultério. Faça o paralelo, porque faça o outro paralelo com Provérbios, né, a mãe do rei dizendo o seguinte: não entregue a tua força às mulheres,
tenta fazer aquele paralelo com Eva cedendo para a serpente e levando a sedução para Adão, e Adão cedendo para a mulher, e depois as mulheres sendo sempre utilizadas como uma peça nesse teatro, uma peça que enfraquece o homem. Isso no livro da sabedoria está sempre presente, o tema volta direto, tá? O tema da mulher como um objeto de luxúria que enfraquece a força do homem está sempre presente. Aí ela faz isso, tá bom? Ela não teve pudores em tomá-lo em seus braços. Ela se despiu, acolheu de bom grado o corpo ávido de Enkidu, que diz que ele era um brutamontes grandão, um monstro, né? Ele se deitou sobre ela, murmurando palavras de amor. Aí você lembra de Sansão e Dalila, Davi e Batseba. Aí vai o mundo, entendeu? Ele se deitou sobre ela, murmurando palavras de amor, e ela lhe ensinou as artes da mulher. Por 6 dias e 7 noites eles ali ficaram deitados, pois Enkidu se esquecera do seu lar nas colinas. Depois de satisfeito, porém, ele voltou para os animais selvagens. Enkidu perdera sua força, pois agora tinha o conhecimento dentro de si, e os pensamentos do homem ocupavam seu coração. Foi pervertido. Foi pervertido pela sexualidade, pela prevaricação, pela luxúria. Perdeu a força que ele tinha. A história conta que teve um rei, Ivan o Terrível. Ele odiava as mulheres porque as mulheres o enfraqueciam. Então ele maltratava as mulheres mesmo, porque as mulheres o enfraqueciam. Era um homem devasso, né? E ele mandava matar as mulheres com quem ele deitava para não se apaixonar por elas. Então tem essa linha aí. A epopeia de Gilgamesh vai mostrar que depois ele se encontra com o Enkidu. O Enkidu agora está enfraquecido, os dois lutam, os dois guerreiam, os dois ficam anos e anos guerreando. Com isso aí os seres humanos estão em paz, porque o Gilgamesh já não está mais oprimindo eles, está lutando contra o Enkidu. E no final, um não consegue vencer o outro por causa que os dois são iguais. É a luta de você contra você mesmo. É você com você mesmo, você lutando contra você. A tua parte forte lutando contra a tua parte sensual. Isso aí é a sabedoria que está ali. Aí eles chegam a um acordo de paz. Já que não dá para vencer, a gente tem que viver juntos. E um se apaixona pelo outro. Essa parte é interessante, né? Um se apaixona pelo outro, porque um é igual ao outro, um é irmão do outro. É você apaixonado por você mesmo. É você se dando bem com você. Só que tem uma hora que acontece. O Enkidu morre. Aí quando o Enkidu morre, o Gilgamesh tem que ir atrás dele. É você correndo atrás de você que morreu. Essa é a sabedoria que está ali. Você tem que ir atrás da sua parte morta. Você não pode conviver com uma parte que em você está viva e a outra parte está morta. Não, se uma parte de você está morta, você está morto junto com ele. Enquanto aquela parte não voltar a viver, você não vive. Você traz isso aí, faz um paralelo com a ressurreição, a ressurreição do corpo, né? Enquanto o teu corpo não ressuscitar, você não pode entrar no paraíso. Você tem que resgatar o teu corpo. Como que você resgata o teu corpo? Você entrega a sua vida para Jesus. Aí você resgata o seu corpo, Deus ressuscita o seu corpo, você pode entrar para o céu. Essa aqui é a ponte da sabedoria cristã, da sabedoria da palavra da ressurreição. Tem esses paralelos aí. Ele consegue reaver o irmão dele, com quem ele tinha relações íntimas, né? Relações sexuais mesmo. E agora vive em paz, vive alegre. Só que depois vem um dilúvio e estraga tudo de novo, né? É a segunda parte da história. Bom, agora é a vez de vocês.